Estamos de volta com o programa Contabilizando Fatos, hoje com um assunto que anda contagiando todas as pessoas que são trabalhadoras. Atenção você trabalhador, atenção você profissional do modo geral, empresário, profissional liberal, você que recolhe a Previdência Social. Hoje falaremos sobre Previdência Social, inclusive assunto ligado a ela, com a proposta de emenda à Constituição Federal, com as mudanças, né? Você quer se aposentar? Já imaginou com qual a idade que você vai se aposentar? Estamos aqui com a especialista doutora Helena. Doutora Helena, muito obrigado pela sua participação. Ela vai falar sobre previdência, né? Sobre direito previdenciário. Doutora Helena, como está a situação hoje no país ligada à Previdência? Com muito prazer, Josivaldo, né, tá aqui para que a gente possa debater sobre esse assunto que realmente está mexendo com a vida das pessoas, porque a aposentadoria sempre mexeu com a vida das pessoas, né? Você trabalha, você sabe que uma hora sua força de trabalho não vai ser a mesma, sim. Então a partir daí você vai ter que ter a sua aposentadoria, o seu descanso, nada mais justo. Verdade. E realmente enfrentamos, como você bem falou, um momento que eu diria tenso, as pessoas estão tensas, porque a transição vai ser grande, sim. Né? A gente não só, eu não estou falando só por uma situação política, de uma mudança de governo, porque as mudanças são necessárias. E sempre foi colocado que a Previdência, ela não suportaria, realmente, sim. Porque a população está envelhecendo. O Brasil era um país, por exemplo, há 20, 30 anos, formado muito mais de jovens do que de pessoas de meia idade e idosos, e agora a situação é diferente, né? Então, a reforma, ela é necessária, né? A senhora acha que, por exemplo, quando a gente fala reforma, mudança, né? Tirar os direitos, muitas das vezes, do trabalhador, inclusive, existe a especulação que eu sou trabalhador, vou pagar mais tempo, ou melhor, vou ter mais tempo de contribuição, né? E aqueles casos, como por exemplo, os políticos, né? Existe aquela ideia que, como são eles que produzem a legislação, ou seja, quem executa, quem elabora as leis são eles, existe o privilégio. Realmente isso vai acontecer ou vai ser igualdade? Inclusive o nosso presidente, ele deu uma coletiva de imprensa, né, pronunciamento em cadeia nacional, dizendo que seria para todos. Isso é verdade? Como é? Veja bem, independente das questões políticas, eu sempre falo, o direito previdenciário é a matemática, é a matemática do direito, né? Então, o que importa hoje é realmente o governo ter uma quantidade, vamos dizer, de dinheiro, de pecúnia, para que possa promover essas aposentadorias, certo. Que o regime realmente não venha à falência. Certo. E com isso, esse pensamento do privilégio, como você colocou, ele sempre acontece. Mas o que a gente está vendo, veja, de proposta de algo concreto, né, que exatamente seria o contrário. E ainda bem, porque os que têm uma faixa de salário hoje menor, né, vamos dizer, do salário mínimo até um valor de 1.200, 300 e alguma coisa, você não vai pagar mais 8%, você vai pagar 7,5%. E quem realmente vai ter uma contribuição maior seriam as pessoas que ganham mais. E com relação aos políticos, existe até uma outra proposta, que é exatamente não manter o privilégio. Não manter o privilégio. Então, se isso realmente se concretizar, vai ser ótimo para o país, vamos ver. Então isso quer dizer que tratamento igualitário para todos, isso. Independente da posição social, e até trabalho. Com os militares, né? Isso também. Isso, então, assim, se essa reforma realmente sair do jeito que está sendo colocado, vai ser muito bom. Maravilha. Vamos a um intervalo e aguarde que daremos continuidade ao programa Contabilizando Fatos.
Estamos de volta, agora ainda no bloco, falando sobre previdência, né, os direitos previdenciários. E aqui, ainda continuando, doutora Helena, a senhora falou que a questão dos privilégios, que são igualitários, né? E essa proposta de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência Social, qual seria como a senhora poderia nos ajudar, esclarecendo melhor o entendimento de um modo geral para os telespectadores? Certo. Existem pontos básicos, né, nessa reforma. Certo. Primeiro, é diminuir a porcentagem de contribuição para quem ganha menos. Certo. E aumentar a porcentagem de contribuição para quem ganha mais. E certo. podendo chegar, existe uma parte de algumas políticas que querem até 17%, outros até 22%. Então isso você vai ter realmente, por exemplo, salários de 20 mil em diante. Você já teria uma contribuição infinitamente maior. Que isso, na verdade, acontece com salários relacionados, veja, aos próprios órgãos públicos maiores, certo. Né? Certo. Então, isso seria um ponto-chave. Tem a questão da aposentadoria por idade, que está se tentando colocar apenas, eu sei que não é fácil, mas são mais 2 anos para as mulheres. Né? Mas os homens já não teriam esse aumento de idade. Aposentadoria por tempo de contribuição, hoje a gente tem um determinado tipo de cálculo, então, mas essa contribuição, lógico, ela vai depender de cada categoria. Você tem os professores, você tem é o que chama aquelas aposentadorias específicas, né? Tá. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição vai ter uma transição muito parecida com a que teve em alguns momentos anteriores no país, que é o pedágio. O que é o pedágio? Melhor. Pedágio que é algo simples para se entender. Vamos dizer que nessa transição, quem já contribuiu por 30, 31 anos, homem, pronto. Então faltaria para o homem contribuir por 30, faltariam 5 anos, certo? Que é 35 anos. O pedágio, na maioria das vezes que isso aconteceu, ele colocava o seguinte, a lei que especifica 50% que você vai ter que cumprir a mais daquele tempo restante. Então 50% dos 5 anos que faltam, certo. A metade, 2 anos e meio. Então você, em vez de fechar aos 35, você teria que fechar agora aos 37,5. Mas em compensação você, mesmo com esse tempo a mais, que não seria um tempo, vamos dizer, tão irrazoável, mas você consegue fechar com pelo menos um salário de benefício melhor. Entendi. E essa questão que, por exemplo, existe muita discussão sobre a questão do fator de redução. Fator previdenciário. Que é o famoso fator previdenciário. Doutora, explica um pouco melhor sobre essa questão da redução. O fator previdenciário, veja, atualmente, para a aposentadoria por idade, ele é opcional, certo? E para a aposentadoria por contribuição, se você preencher a regra do 86/96, que é que se mantém agora, o fator previdenciário não incide. Então, quando o fator previdenciário incide, ele é menor do que incide, vai diminuir aquela média do seu salário-benefício, certo? Vamos supor que seu cálculo deu R$1.000. Se você tiver um fator previdenciário menor do que e ele é multiplicador, então você vai ter um salário menor, né? Mas o que a gente precisa entender também é o seguinte, que muita gente não sabe, eu sempre digo, na hora de for se aposentar, busque fazer seu cálculo. Porque o fator previdenciário pode ser maior também. Entendi. Mas, por exemplo, quando a gente faz essa questão, o próprio INSS não é quem faz os cálculos? Veja bem. E não é confiável? O INSS, ele é uma autarquia, realmente federal, que tem uma quantidade imensa de processos, isso eu não estou justificando às vezes as falhas, mas contribui, e que muitas vezes o cálculo realmente não sai. Mas não é o cálculo em si que não sai. O que não sai correto é o direito, porque o direito gera o cálculo. Iremos dar um intervalo, daqui a pouco, instantes retornaremos.
volta, agora ainda com o programa Contabilizando Fatos e falando sobre direito previdenciário com a doutora Helena. Doutora Helena, o direito previdenciário é muito extenso, mas quais seriam os pontos importantes que a senhora poderia ressaltar para a gente? Pronto, em relação a essa reforma, a gente já colocou esses pontos, falamos um pouco da aposentadoria por tempo de contribuição, questão da idade. É muito importante lembrar que continuem pagando, porque isso é importante. Muita gente está naquela coisa, não, eu vou deixar de pagar porque vai mudar o sistema. Então continue, porque pagando você tem seu auxílio doença, né? Pagando você tem você pode dar entrada em numa necessidade de saúde, tá? E tem por fim a aposentadoria especial, que não existe, pelo menos até o momento, nenhuma mudança assim proposta. São aquelas aposentadorias que são através do contato que o trabalhador tem com agente de risco, seja físico, seja biológico, seja químico, vai muito de categoria para categoria, tá? Mas é importante porque isso envolve até a saúde do trabalhador. Já que ele tem o direito, a maioria, em 25 anos se aposenta. Né? Você fala assim que a maioria, de quais categorias seriam que a maioria teriam direito a 25 anos, já que, por exemplo, no geral, no caso de homem, né, a gente sabe que é de 35 e de mulher é 32, 30 anos, né? Mas aí, esses 25, como seria, a quem poderia estar atento? Então, várias categorias, muito bem lembrado. Você tem os médicos, você tem os dentistas, você tem os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, técnicos de laboratório. Vocês vão encontrar que a área de saúde, né? Você tem muito profissional realmente, e estão num ambiente insalubre. Tá, né? Você, inclusive, está em execução da atividade. Exatamente. No caso, o exemplo de falou. Agentes biológicos. Mas você tem, por exemplo, você tem engenheiros químicos, tem contato com produtos químicos, você vai ter pessoas que trabalham em construção civil, isso é muito importante, que tem a questão do ruído, do ruído. Então é muito importante até um aviso, né, aos sindicatos, né, e aos trabalhadores. Por favor, né? O trabalhador ele não tem realmente aquela obrigação de estar sabendo todos esses detalhes, mas o sindicato tem a obrigação de passar. Né? E se não, exatamente, e se não souber, tem especialista para isso. Chama, faz palestra, mas não pode deixar as pessoas a mercê, até porque é muito importante a construção documental do trabalhador. Saber, olha, se eu sair de um trabalho, eu tenho que ter aquele PPP, eu tenho que ter aquele laudo, eu tenho que ter a minha carteira de trabalho em dia, para não acontecer muito que a gente vê em escritório. A pessoa chega, às vezes até a fábrica já fechou. É verdade, né? E depois fecha um problema. Mas, doutora, para nós fecharmos sobre esse assunto da Previdência, pontue o que a senhora acha melhor. Certo, bom, então... De forma resumida, para o nosso telespectador. Veja bem, eu acho que, antes de tudo, quando se fala de direito, se fala de uma rotina de vida, né? O brasileiro, ele tem que aprender a documentar sua vida, né? Por isso muito importante o profissional, o contabilista, né? Que vai ali trabalhar junto, que tem esses documentos, até porque quando precisa você deve saber, né? A dificuldade que é. Então contabilizar, né? Saber contar a sua história. Eu sei que a gente tem uma dificuldade educacional muito grande no nosso país, que isso é histórico. Tá? Mas aí, como eu falei, entra essa oportunidade dos sindicatos protegerem os seus trabalhadores que já estão tão sofridos e construir essa história junto com eles, tá? Para que, veja bem, a gente vai passar por um momento muito duro, porque toda transição é dura, mesmo que seja para melhor, mas o novo assusta, né? Então, que esses profissionais de todas as categorias sejam acolhidas por seus sindicatos, por seus conselhos de classe, que dê oportunidade para eles, não é só no direito previdenciário, o direito do trabalho, em todas as situações, porque o direito é vida, o direito é nosso dia a dia. Né? E a gente tem que aprender, veja só, antes de tudo, o direito é do cliente, é da pessoa, não é do advogado.
Né? Perfeito. Por exemplo, a vida financeira não é da pessoa, é de todo mundo que está envolvido ali. Maravilha, doutora. Gostaria que a senhora fizesse, desde já, agradecer a participação da senhora. Obrigada. E suas considerações finais. É isso, vou agradecer também a oportunidade, porque hoje a comunicação realmente tudo é muito rápido. E dizer que estamos aqui à disposição, né, que temos uma equipe pronta para atendimento, para tirar dúvida, que se precisar tirar dúvida não cobra honorário, entendeu? Bom. Então a gente está aqui para realmente ajudar a fazer um país melhor. Muito obrigado. E aqui encerramos o Contabilizando Fatos. Agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por estar conosco.